Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública aprovada pelo requerimento número 051/2019, de autoria do vereador Amarildo, e também associado com todos os demais senhores vereadores para debater a campanha da Fraternidade 2019 da CNBB, com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, muito boa noite. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje. Queremos agradecer a presença de todos, da imprensa e demais autoridades presentes nessa audiência pública. Queremos agradecer a presença da senhora Silviane Manrich, assessora da deputada Carmen Zanotto, presente na noite de hoje. Queremos também justificar as ausências dos vereadores Jean-Pierre, Luiz Marim, David Moro, vereadora Aida Hofer e vereador Bruno Hartmann. Queremos agradecer as presenças dos vereadores Lucas Neves, vereador Jair Júnior e também do vereador Chagas. Convidamos, nesse momento, para fazer parte da mesa dos trabalhos, o senhor Bispo Diocesano, Dom Guilherme Antônio Verlang. Convidamos o conselheiro do COMPED, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor Volcil Valtric. Convidamos o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, senhor Eduardo Antunes de Matos. Convidamos o coordenador do Fórum Municipal Permanente dos Direitos e das Políticas Sociais Públicas de Lages, o senhor Marciano Correia. Com o uso da palavra, o presidente. Conforme a lei número 2545/99, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até 3 minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Passo a palavra ao mestre de cerimônia. Neste momento, fará o uso da palavra o vereador Amarildo Farias, proponente da audiência pública de hoje. Boa noite a todos. Gostaria aqui de agradecer a presença de todos vocês, muito importante, um tema importantíssimo na nossa audiência pública. Cumprimentar aqui o Dom Guilherme, tá? O Marciano, também o Vocil e o Eduardo. Vereadores, obrigado pela presença, o vereador Jair Júnior, o vereador Lucas e o vereador Chagas. Não há como falar sobre a temática das políticas públicas sem buscar os alicerces sobre os quais está assentado o Estado brasileiro. A nossa Constituição República Federativa do Brasil, que data de 1988. A nossa Carta Magna foi construída pelas muitas mãos, inclusive muitos de nós aqui presentes, seja com abaixo-assinado, apresentação de proposta a nossos constituintes, com a inclusão dos direitos da nossa lei maior.
A Constituição Federal de 1988 é considerada uma Constituição cidadã, pois inaugurou uma nova etapa na vida de todos nós brasileiros e brasileiras, abrindo inúmeras possibilidades de participação popular, como afirmado no seu artigo 1º, todo o poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Em tese, agora vivemos no Estado democrático de direito, que não está pronto ainda, mas que precisa cada dia ser construído, defendido, aprimorado e controlado com a participação de todos e todas. Sendo este um grande objetivo da CNBB, ao propor o tema Fraternidade e Políticas Públicas, com o lema tirado do texto do profeta Isaías, serás libertado pelo direito e pela justiça. Isaías, capítulo 1, versículo 27. A CNBB foi feliz ao eleger essa temática para a campanha da Fraternidade de 2019, provocando a todos nós, não só os católicos, mas também outros cristãos, que não poderia vir em melhor hora, pois estamos presenciando a cada dia um desmanche dos nossos direitos, ameaças constantemente. Somos um país de breves experiências democráticas, como descrito no item 24 do texto de base da Constituição Federativa 19. A trajetória histórica dos políticos públicos brasileiros ainda sofre com a descontinuidade e dependência da vontade do comandante político. Ou seja, a cada governo nós ficamos em dúvidas se vai continuar o nosso direito. Estamos presenciando novamente isso. As medidas adotadas a partir de 2016 pelo governo Temer, através da emenda constitucional encaminhada pela PEC 241, que chamamos a PEC da morte, colocaram em risco os direitos das pessoas com maior vulnerabilidade social, ao congelar os investimentos públicos que atingem especialmente as políticas da educação, saúde e também da assistência social, entre outras. Sendo que já estamos sentindo seus reflexos na vida da população brasileira. A reforma trabalhista aplaudida pelo capital, sob o discurso que geraria mais emprego, infelizmente estamos verificando o contrário. E agora? Estamos prestes a sofrer mais um duro golpe dos nossos direitos diante da reforma constitucional, a caminho que visa reformar a nossa Previdência Social. Inclusive, já faço convite a todos, aí, todas as autoridades e todos os públicos, vereadores, dia 25, uma quinta-feira, 25 de abril, nós vamos ter aqui mais uma audiência pública para debater a reforma da Previdência. Estão todos convidados. As políticas públicas existem para garantir os direitos, para corrigir as disfunções geradas pelas iniquidades da competição do mercado capitalista. Nós, representantes do povo, aproveitamos este momento de reflexão para analisarmos sobre o nosso compromisso de atuar em defesa da população, em especial dos que não conseguem, por si só, fazer a sua própria defesa. Somos eleitos para representar o povo, para falar em seu nome, para fazer o controle dos atos do Executivo e cobrar ações que garantam os direitos de todos. Além disso, devemos ser incentivadores e animadores sociais para que toda a população, independente do credo ou partido político, seja um ator social. Não um mero coadjuvante ou espectador assistindo o desrespeito aos seus direitos. Precisamos educar para o protagonismo no fortalecimento da democracia participativa. Precisamos incentivar a população a estar nos mais diversos espaços, nos quais temos o direito, o dever constitucional de participar, tais como conselhos gestores ou de direitos, audiências públicas, conferências de políticas públicas, fóruns e também movimentos sociais, etc. Temos assistido nos últimos anos, a nível nacional, a exemplo do fechamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, CONSEA. Isso aí nós estamos verificando a cada dia nos equipamentos públicos, banco de alimentos, enfim, o desmanche também nessa área. Mas também a nível estadual e também municipal, manobras para minimizar o poder deliberativo dos conselhos de políticas públicas. Um verdadeiro desmonte
esse sucateamento desses importantes instrumentos da democracia participativa, o que fere a nossa Constituição Federal. Temos recebido nessa casa inúmeras reclamações de diferentes conselhos, meio ambiente, assistência social, entre outros, sobre a falta de apoio do Executivo e as trocas deliberadas de representação para amenizar o poder deliberativo destes conselhos, tudo na contramão da nossa lei. Vivemos um momento crucial onde todos nós, a partir da nossa fé, somos chamados a defender a vida, não só a vida humana, mas todas as formas de vida. Só assim estamos contribuindo na construção da cidadania das pessoas. E de um modo também de justiça e fraternidade, e libertando as pessoas pelo direito e pela justiça. Uma boa audiência para todos nós. Queremos registrar também a presença do vereador Maurício Batalha. Também registramos a presença da senhora Marilva Pinho Moraes, representando a Irmandade Nossa Senhora das Graças. A senhora Erli Camargo, do Fórum de Mulheres do Mercosul, Marcha Mundial das Mulheres, a CMDM de Lages. O senhor Luiz Carlos Correia Júnior, Frente Brasil Popular. A senhora Aretusa Larroide, coordenadora estadual da Mulher. A senhora Rosa Maria Oliveira Santos, do IDC Brasil. E o senhor Fernando Henrique de Oliveira, representando o deputado Fabiano da Luz. Com a palavra, presidente. Agora abrimos espaço aí para os inscritos, até 3 minutos para a manifestação. Primeiro, Mancílio Figueiredo Carvalho, ex-coordenador da Educação Ambiental de Lages. Já pode se deslocar também o professor, ex-vereador, o professor Domingos Pereira Rodrigues também, né? Boa noite. Quero cumprimentar a mesa, ao nosso bispo, a todos os que estão presentes, aos nobres vereadores que estiveram hoje aqui homenageando e prestando esse ato de respeito com os direitos dos seres humanos, os direitos a ter o livre arbítrio, a livre condições de escolher sobre alguns temas relevantes que fazem com que a nossa comunidade, a nossa civilização como país se desenvolva. Nós temos hoje um momento crucial, vivendo um momento em que determinados partidos de ultradireita, que defendem interesses da direita, mas que tem capitaneado, até o número, vou usar o termo certo, capitaneado por um cidadão que não sabe nem o que é a esquerda e nem o que é a direita. Que coloca no mesmo saco toda a esquerda como comunista. Que lá no fundo, na realidade, está querendo engambelar todo mundo. Para quando tirar direitos, vou tirar do comunismo, dos comunistas. Não sabe nem sequer como se usa, de onde veio esse termo esquerda e direita. Você sabe quando começou isso? Isso foi lá por 1800, na Revolução Francesa, quando a direita do presidente estavam os que defendiam o Estado, os ricos, os interesses da alta sociedade. E a esquerda estavam os que defendiam os interesses dos mais pobres, dos mais humildes, das coisas da sociedade. Isso é esquerda e a direita, na sua essência. Então, colocar uma esquerda... Então, nós temos, por exemplo, o partido PT, não é comunista. PDT, não é comunista. PCdoB até nem é comunista, mas nem é tão comunista assim, porque nós já vimos ele num governo. Vocês viram alguém lá, por exemplo, o Rebelo dizer, olha, vocês vão tudo igualzinho, tudo coisa, e ele foi ministro da Educação.
Quer dizer, então querem amedrontar um povo com o comunismo. Mas esquecem, por exemplo, que hoje, por exemplo, o Vietnã, que foi massacrado pelos que se dizem republicanos à direita, né, tacavam fogo nas criancinhas com bombas de napalm. Isso aí, hoje, o Vietnã, que eles quase desgraçaram, conseguiu se libertar e tem uma economia que cresce a 6% ao ano, comparado à China, que também é comunista. Então, o que é isso? Quem é que está certo? Os que estão ganhando, os que estão ditando as leis de comércio no mundo inteiro, ou nós aqui que estamos nessa matação de cachorro a grito como está o Brasil? Então, nós precisamos ver quem nos está nos enganando. Quem quer colocar tudo num saco só. Que estão tirando direito dos índios, tirando direito dos transportes, querem tirar tudo. Porque esse presidente que está aí, ele queria tirar o BPC, o BPC. Ele só não tirou o benefício de prestação continuada porque houve a gritaria, porque no coração dele ele tiraria dos idosos esse direito. Ele tiraria os direitos, todos esses que estão querendo aí. Mas ele enxugaria máximo para deixar mais gordura para ele. Isso não vai resolver. E as políticas públicas, eu quero cumprimentar a CNBB, porque eles estão do lado do povo, nossa. Porque nós temos as políticas públicas, por exemplo, a ProUni é uma política pública, que foi gerada num governo que diz de esquerda, de comunismo, que de comunismo não tem nada. Que teve o maior desempenho, esse que está preso, só para continuar, o melhor desempenho que nós tivemos na história desse país, dos últimos 40 anos, foi num governo de esquerda, que nem é tão esquerda assim. Onde nós tivemos lucros altos, distribuição de renda, 40 e poucos milhões saíram da miséria, e agora hoje nós temos já quase 10 milhões migrando para essa miséria de novo. É isso que nós queremos? Nós precisamos liberdade para o nosso povo, liberdade de ir e vir, de se expressar, e não ficar na mira de metralhadora. Então, é que nem naquela história, como te chamas? Não me chamo. Pá! Chamarás defunto. Era assim nos tempos do faroeste. É isso que nós vamos fazer? Então está um carrinho lá, tem um bandido lá dentro. Não importa, vamos metralhar, vamos matar. Isso é política pública? Obrigado, senhor Mancílio Figueiredo Carvalho. Agora, com a palavra, professor Domingos Pereira Rodrigues, professor da Uniplac, ex-vereador, e depois a gente já pede para se deslocar Erli Camargo, aqui do meu lado direito, aqui no microfone, representando o Fórum das Mulheres do Mercosul. Professor Domingos. Senhor presidente, companheiro vereador Amarildo, estendo o cumprimento à mesa e também aos vereadores e à seleta plateia, essa seleta plenária, e já também parabenizo pela temática que Vossa Excelência traz aqui para Lages, e quero aqui saudar o Dom Guilherme e, em vosso nome, a CNBB e toda a Igreja do Brasil por esta iniciativa profética e libertadora do tema sobre políticas públicas, e na paráfrase do lema, o direito e a justiça vos libertará. Isso é muito oportuno, nós estarmos aqui discutindo esse tema, e é de extrema relevância para toda a sociedade, para todo o Brasil, para o Estado, mas também para Lages. E falando de Lages, eu vim um pouco preparado para dialogar com o Executivo, com o Legislativo, que está aqui, parabéns, com o Judiciário, o Ministério Público. Não sei se tem alguém representando o Ministério Público, mas aqui tem a sociedade civil, porque os conselhos eles são paritários. Então, nós estamos aqui num fórum, numa plenária da sociedade civil e do Legislativo, né, que representa o governo. Porque políticas públicas, nós sabemos que quando se fala, nós estamos falando de exclusão. Porque toda política ou é pública ou não é política. Se a política não é para resolver o problema do bem comum, então o Estado está quebrado. E isso demonstra a ausência das autoridades que deveriam estar presentes aqui para ouvir as reclamações. As autoridades
para as quais esta plenária se dirige. Como é que nós vamos dirigir? Então, nós vamos ter que, entre nós, fazer, junto com o Mancílio, este brado, e como o Dom Guilherme já dizia em outras ocasiões, que as eleições passam, e parece assim que ficamos ainda em campanhas de quem está na situação, quem está na oposição, quando nós devíamos sair das arenas, dos estádios de espectadores e trabalhar nas políticas públicas. E é isso, porque quando existe, então, as políticas públicas presentes, que nós sabemos que deve ser uma muleta do Estado, porque ele não funciona, então tem que ser carregado pelas políticas públicas, mas é uma muleta imprescindível, necessária, e tem que não só promover os direitos, mas resgatar aqueles perdidos. Não dá, nesse tempo da nossa fala, porque eu gostaria de ouvir a mesa, essa reflexão, os vereadores, mas eu diria o seguinte: nós precisamos considerar um marasmo político na realidade nacional do Estado e desse município. Não gostaria de ousar dizer que antes eram ruins, mas agora, meio minuto, só para concluir, mas agora nós estamos numa situação tão caótica que parece não sabemos por onde começar na organização dos movimentos sociais, na organização da sociedade civil. Acredito que aqui nessa casa também tem muitas coisas, tantas coisas para arremendar, que não se sabe por onde começar, porque nós estamos num estado de exceção. Estado de exceção é quando a normalidade acaba, e nós precisamos, como diz Rousseau, um liberal, quando a sociedade está caótica, cada cidadão é responsável. Dom Guilherme, temos que sair do estádio e ir para a luta. E é isso, muito obrigado. Obrigado, professor Domingos. É só para comunicar também, professor Domingos, você citou a não representação, né? Tanto o Executivo como o Poder Judiciário foram todos convidados para ter representação aqui na mesa. Infelizmente, estamos aguardando ainda o Poder Judiciário e o Executivo não encaminhou a representação. Com a palavra, Erli Camargo, do Fórum das Mulheres do Mercosul. Boa noite a todas e a todos. Agradecer a oportunidade e saudar a Amarildo em seu nome, toda a mesa e o pessoal que está aqui presente. Dizer que é, nesse momento crucial de retomada do que era bem lá atrás, as nossas lutas primeiras de conquistas, e que hoje eles voltam como novamente necessárias reconquistar. Olha que interessante, né? Dizer que, como sociedade civil, participando aí em vários conselhos de segurança alimentar, de direitos humanos estadual, do Conselho de Economia Solidária, no Conselho da Mulher aqui de Lages, e entre outros espaços que a gente participa, que toda a política que hoje tramita, seja em âmbito municipal ou estadual ou nacional, ela foi, é e sempre será uma conquista da sociedade civil organizada e dos poderes públicos constituídos para fazerem acontecer as deliberações, sejam de conferências, sejam de fóruns ou de qualquer outro tipo de espaço deliberativo. O que nós percebemos hoje? Uma dificuldade tremenda, nem vou mencionar o que já foi mencionado, porque seria repetitivo, já fui contemplada, inclusive, pela fala do professor Domingos, um momento muito importante da gente retomar alguns princípios que orientam as ações, em especial da sociedade civil. Nesse momento atual, de desmonte, de descuido, de novo jeito de pensar a política, que eu não chamaria isso de política, porque nem os gregos que nos antecederam lá atrás, eles tiveram tamanha audácia para desmontar o que já estava posto, né? Hoje nós estamos num momento tão triste que, se você considerar o que já foi no passado, bem, não tão distante, de retrocessos, não dá para comparar.
Nós estamos muito preocupados, como sociedade civil, atuante, tentando organizar-nos em espaços de reflexão e debate, né? Espaços propositivos, para a gente chegar a uma triste conclusão. Quando o paradigma muda, como dizia Kuhlman, já falava isso aqui, Thomas Kuhn, né, perdão, já falava isso aqui na audiência passada, todo mundo volta a zero. O que significa dizer? Que nós precisamos hoje repensar o nosso jeito de trabalhar, né, Eduardo? Repensar o nosso jeito de atuar como fórum, né, Marciano? Para que a gente possa ressignificar as nossas ações como sociedade civil, para continuarmos esperançosos de que a gente tem ainda chance. Porque o que nós temos presenciado é um desmonte, é uma deliberada ação uma atrás da outra. Nem vou citar nas ações que são as iniciativas que são tomadas e depois, logo em seguida, recompostas porque houve uma pressão. Porque isso aí é bagunça institucional, ou seja, é um desgoverno, né? É um desarranjo governamental. O que nós queremos? Nós queremos ter certeza de que as nossas certezas não estão tão corretas, mas nós precisamos avançar e não retroceder. Nós nunca dissemos e nunca nos colocamos como quem manda, como quem sabe, como quem isso, como quem aquilo. Mas nós nos colocamos a serviço para colaborar com a sociedade, para fazer com que algumas reflexões que são necessárias, realmente elas aconteçam nos espaços que a gente participa, né? Seja em âmbito nacional, estadual ou municipal, e que esses espaços possam ser para nós uma fonte alimentadora de princípios de trabalho. Quando a gente vai para um conselho como sociedade civil, quando a gente vai para um espaço público de debate como esse, a gente está imbuído da esperança de que a sociedade tem jeito, que o ser humano tem jeito, Jair. Agora, o que nós precisamos é saber exatamente em quem pegar no pé, ou de quem pegar no pé, como agir e como atuar como sociedade, como povo, como pessoa. Pode concluir, Vera? Já concluí. Muito obrigado, Erli Camargo. Eu gostaria de verificar com o público aí se alguém quer se manifestar, não tem problema, a gente abre aqui um espaço aí para mais uma ou duas falas aí. Alguém quer se manifestar? Não? Então, aliás, o Luiz, à vontade, pode ocupar aqui a esquerda ou a direita, fica teu critério. Preferiu a direita, mas tudo bem. É da Pastoral de Juventude, né? Mas aqui estou representando a Frente Brasil Popular. Frente Brasil Popular também. Então, à vontade, Luiz. Boa noite a todas e todos. Saudar o companheiro Amarildo e estendo o cumprimento aos demais presentes na mesa. E como a CNBB ela é feliz, né, de propor esse debate, de propor essa audiência pública, que está acontecendo porque políticas públicas é o tema da campanha da fraternidade, que é algo que acontece muito antes de eu nascer. Eu estou com 24 anos, então há muitos anos a CNBB propõe isso todo ano. Todo ano é um tema de relevância social, de relevância popular, que é discutido nas comunidades, que é discutido com o povo, é discutido com aqueles que de fato sentem todas as dificuldades do sistema, todas as dificuldades do trabalho duro, da falta de dinheiro, e a CNBB todo ano, cada ano com um tema diferente, vem conversar, vem dialogar. A CNBB ela tem uma importância muito grande na história da democracia desse país, porque a CNBB ajudou a construir essa democracia. E eu venho das pastorais sociais, eu tenho orgulho de falar que a CNBB nos representa e falar que esse debate de política pública é importante num momento onde
está acontecendo muitos retrocessos. Coisas que em nenhum país do mundo o povo teria que ir para a rua para defender, para que não acabe. Um sistema de saúde pública como um SUS é política pública. Com todas as dificuldades que tem, ainda é um sistema que serve de exemplo para muitos países de primeiro mundo. O próprio sistema de saúde dos Estados Unidos, que tentaram implementar, foi feito com base no SUS. E a gente ter que sair para a rua para defender o SUS para ele não acabar é uma vergonha. É um período de muito retrocesso. Todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, precisou de uma política pública. Eu estudo no Instituto Federal e só estou lá estudando de graça para ter uma formação, porque foi uma política pública de educação. Querem acabar com os institutos federais, querem acabar com o SUS. Em que país do mundo um governo, não só um governo, apoiadores, se sentem na liberdade de defender o fim de uma política pública? Isso deveria ser crime. Esse pessoal não deveria estar ocupando nem o espaço público mais irrelevante que existe, quanto mais uma presidência da República. O debate desse retrocesso de direito se tornou suprapartidário, se tornou além da disputa ideológica de partidos, se tornou uma disputa de quem defende o povo e de quem é contra o povo, e cabe a nós escolher o lado que estamos nessa batalha, nesse bom combate. Então, dizer que é muito importante defender as políticas públicas e contra os retrocessos, não só nacionais, porque eu dei exemplo do SUS, dos institutos federais, que é macro, mas aqui em Lages, tudo o que está acontecendo, o companheiro Ed vai falar depois, retrocesso das políticas públicas da assistência social, se eu estiver falando alguma besteira, mas vão reduzir de 8 para 5 CRAS, é isso, né? Uma coisa parecida. Em que país do mundo que isso acontece, que é aceitável? Na nossa cara esses retrocessos, a gente tem que remar tudo de novo. Então é muito oportuno a gente discutir e fazer com que os outros vereadores que estão aqui presentes, o poder público, até aqueles que não vieram, reflitam, porque, já concluindo, porque a omissão num período desses crucial é um indicativo de que eles não estão do lado do povo. Então, que se reflita bem, inclusive a abstenção, porque Pilatos lavou as mãos para dar uma de isentão, mas foi a isenção dele que levou Jesus para ser crucificado. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Gostaria também de agradecer a presença aí de todas as lideranças religiosas, lideranças comunitárias, também lideranças políticas. Aí. Com a palavra agora, o ex-deputado estadual, nosso amigo Dirceu Dresch, também hoje assessor parlamentar, tá vendo? Fica à vontade aí, Dirceu. Boa noite Amarildo, aos demais vereadores, parabéns pela iniciativa. Meu quase vizinho Guilherme, que vem lá de São Carlos, né? Está aqui o bispo, satisfação revê-lo. E especialmente num debate tão importante que a igreja assume esse ano na campanha da fraternidade, que é políticas públicas, né? Todos os nossos presentes aqui, as lideranças também aqui de Lages. Eu tenho atuado minha vida, quase 40 anos, nessa luta das políticas públicas, porque eu acredito que o povo não tem futuro se não tiver a proteção do Estado brasileiro, do Estado e dos municípios em termos de política pública. Eu não vejo, eu sou agricultor familiar e sempre lutei pelo crédito, por previdência, por seguro agrícola e tantas outras políticas de direito, políticas como o programa compras governamentais do governo federal, e nós tivemos um avanço significativo, hoje está sendo destruído, que garantia a compra dos agricultores e garantia alimento para as pessoas com insegurança alimentar na cidade. Os grupos, associações, enfim, as entidades. Programas maravilhosos que a gente conquistou. Então, eu não acredito nesse discurso que trazem aí que a iniciativa privada tem que dar conta disso. Ela não dá conta, porque é natural, a iniciativa privada tem o seu papel de ter o lucro na empresa, que é natural. Agora, o Estado tem que cumprir uma função.
E esse discurso que está muito forte hoje, e o debate vem numa boa hora, de discutir políticas públicas para o povo. O tema da reforma da Previdência é criminoso com o nosso povo. É uma política importante, uma política pública importante. O tema do SUS, que já foi trazido aqui há pouco, muito bem trazido, eu falava semana passada com um agricultor lá de Modelo. Ele estava na fila do SUS, ele achava que não podia esperar, tinha um problema de câncer, e ele foi pedir quanto custava um tratamento, pediram para ele R$900 mil, um tratamento de câncer, no trabalho privado, a saúde privada. Então, como é que é isso? Como é que as pessoas vão dar conta? Um trabalhador que ganha um pouco mais de salário mínimo, um agricultor familiar, por exemplo, que é o nosso caso. Então, tem que ter política pública, nós temos que defender isso com unhas e dentes. Não tem outro caminho. E a igreja assumir esse papel, Dom Guilherme, é fundamental. Eu vim para a luta junto com Dom José Gomes, e ele ensinava o povo a se organizar para disputar e ganhar, conquistar as políticas públicas. Nos anos 80 nós conquistamos o SUS, nós conquistamos a Previdência, a aposentadoria, que até ali a mulher agricultora não se aposentava no interior, só o homem recebia meio salário mínimo. Tudo isso foi conquistado como política pública na luta do povo, na organização do povo. E não tem outro caminho. E as pessoas, às vezes, aceitam essa discussão do fim da política pública porque não conhecem, não sabem. E espaços, Amarildo, como esse são fundamentais porque eles trazem o debate presente. Mesmo quem não está aqui, mas está assistindo em casa, nas redes sociais, mesmo quem amanhã vai escutar através da imprensa, o que se debateu aqui, com certeza vai entrando no debate, vai acordando e vai se dar conta, depois que não tiver mais SUS, depois que não tiver mais aposentadoria, que errou, que não veio para a luta junto para debater esse tema. Então, parabéns à Câmara, parabéns aqui à CNBB por trazer esse tema presente, estamos juntos na luta. Obrigado, deputado Dirceu Dresch, companheiro. Bom, mais alguém quer fazer alguma manifestação, algum questionamento para a mesa? Como não tem, então, nós passamos a palavra para nosso querido bispo diocesano, Dom Guilherme Antônio Verlanha. Boa noite a todos e a todas, especialmente ao nosso vereador Amarildo, que em nossas conversas, no ano passado nós fizemos uma audiência pública a partir da campanha da fraternidade, mas foi lá, setembro, outubro, que eu havia chegado já praticamente dentro da Semana Santa quase, e foi sobre a questão da violência, e agora esse ano nós ainda antes da Páscoa já podermos pegar esse tema para que ele possa ser prolongado ao longo do ano. Antes de nós falar, eu não vou falar muito de políticas públicas específicas, eu gostaria de começar a fazer uma reflexão e no fim algumas provocações, quem sabe, para a Câmara de Vereadores, porque nós reconhecemos em todos os vereadores os legítimos representantes do povo. Então, a Câmara Municipal, mais do que discutir às vezes algumas, não estou falando de Lages, a Câmara Municipal de qualquer município, mais do que às vezes discutir questões periféricas, ela deve se ocupar de fato por onde passa a vida ou a morte do povo, porque é para isso que existe o legislativo municipal, mesma coisa depois do estadual ou federal. Pois bem, eu vou pontuar algumas questões em 15 minutos, aproximadamente 15 minutos. Primeiro, nós temos que tomar consciência cada vez mais, nós, povo brasileiro, que nós vamos ter um Brasil diferente, melhor, uma Santa Catarina diferente e melhor, e no nosso caso específico aqui, uma Lages diferente e melhor, se necessariamente nós concordarmos que isso tudo só pode acontecer a partir da justiça social. O eixo central
para as mudanças passa necessariamente pela justiça social e passa ainda mais, quer alguns gostem, outros não gostem, não terá mudança para melhor no Brasil, no estado de Santa Catarina, nesse município de Lages, se não passar pelos pobres. Não tem outro jeito. Este é o caminho. Isso não tem a ver, em primeiro lugar, nada com religião, com fé, com crença. Isso tem a ver com humanismo. Se os pobres são a grande maior parte do povo brasileiro, se os pobres, para os governos neoliberais, e isso aqui vem há décadas no Brasil e fora do Brasil no mundo, se os pobres são considerados um estorvo ou um lixo social, assim como os lixos descartáveis, os lixos, de fato, materiais, plástico, outros lixos, se a sociedade capitalista e de mercado não sabe o que fazer com o descarte dos lixos, o mesmo se faz em relação às pessoas humanas, em relação aos pobres. Então, não existe nenhum programa governamental, em qualquer dos níveis de governo, se ele não passar necessariamente pelo pobre, vendo no pobre um ser humano. E, por isso, em consequência disso, nós temos que dizer da necessidade de olharmos, analisarmos, avaliarmos as políticas públicas existentes e as outras que devem ser criadas. A sociedade, o Estado, é dinâmico. Veja, a nossa Constituição é de 1988 e é muito avançada. Mas quanto o Brasil mudou de 88 para cá? Se nem aquelas estão sendo cumpridas, imagina as novas que deveriam estar já implementadas. Então, eu começo por aí, que não haverá mudança para melhor se continuar a concentração de bens, de renda e de capital na mão de cada vez menos pessoas. Enquanto permanecer essa política de concentração de bens, de renda e de capital na mão de cada vez menos, o futuro do Brasil, de Santa Catarina e de Lages só tende a piorar. Nós podemos construir mais 200 presídios só em Santa Catarina. Enquanto não houver justiça social, isso não resolve. Não vai resolver. A solução para melhor passa pela justiça. E a justiça da distribuição dos bens, da distribuição da renda, de compreender que o planeta Terra e tudo que existe nele não é propriedade e não é mercadoria de poucos. É bem público e deve estar a serviço de todos os seres humanos e também dos seres vivos. Nós temos que mudar esse conceito de que nós, como humanos, nos relacionar com a natureza, com o meio ambiente, os macro e os micro-organismos, como se nós fôssemos donos deles. Eles são nossos irmãos, a natureza é nossa irmã, a terra é nossa mãe. Sem essa ninguém vive. Um segundo ponto que eu gostaria de frisar nessa noite, porque existe uma compreensão errada, alguns inocentes, outros por maldade, e outros por serem simplesmente ignorantes, quer dizer, por desconhecerem. Nós temos que entender que não existe nenhuma religião no mundo, e, portanto, não existe também nenhuma igreja, não estou falando de cristianismo, não existe nenhuma religião, não existe nenhuma igreja
formada por anjos ou por espíritos que ficam voando por aí. Isso não existe. Religião e igrejas, elas são formadas e destinadas aos seres humanos, na sua relação entre si, com a natureza e com Deus. Ora, se todas as igrejas e todas as religiões são formadas por pessoas humanas, então é inadmissível que alguém diga, ou acuse, no caso a CNBB, que sofre agressões diárias. É impossível admitir que alguém possa fazer isso em sã consciência. Se não existe religião possível sem os seres humanos, então é obrigação de toda religião e de todas as igrejas ocuparem-se com aquilo que diz respeito à vida humana e à vida no planeta e do planeta. Porque sem a vida do planeta e vida no planeta, a vida humana também se torna impossível. Então, já diz, no caso agora cristão, mas também do povo judeu, no Antigo Testamento, e podemos ir para os muçulmanos, no islamismo, nessas grandes religiões, nós temos o mandamento do amor, acima de tudo. E o amor e a justiça são irmãos gêmeos. Um não existe sem o outro. E também na Bíblia Sagrada, para quem é cristão ou cristã, e uma igreja que seja cristã, a Bíblia afirma com todas as letras que tudo que se faz a um humano, ao próximo, se faz a Deus. E que é impossível alguém amar a Deus sem amar pessoas concretas. Não são espíritos. Amar pessoas concretas. E amar pessoas concretas é olhar se eles têm comida, se eles têm casa, se eles têm educação, se eles têm saúde, se eles têm as necessidades básicas atendidas. Portanto, tudo que se faz a um ser humano ou à natureza, faz-se a Deus. E tudo que se omite ou se nega a um ser humano, omite-se ou nega-se a Deus. Então, como é que pode alguém que se diz que crê em Deus, seja qual for o Deus que ele tenha, como é que pode alguém dizer que ama a Deus, que adora a Deus, e manda matar, manda agredir, manda liberar armas? Isso é uma farsa que nós temos que, em nome da nossa fé, desmascarar. Temos necessidade, como igreja, ou como igrejas cristãs, católicas, evangélicas, temos que ter coragem de voltar a fortalecer a profecia, que é o anúncio da boa notícia de Deus, mas também é a denúncia de tudo aquilo que fere a vida. E por isso nós precisamos urgentissimamente, enquanto crentes, pessoas que creem, crentes não tem a ver com a igreja evangélica nesse sentido, enquanto pessoas que creem, nós precisamos dar grande apoio, incentivo e fortalecer os movimentos sociais e populares. Os movimentos sociais e populares, eles são legítimos num país democrático. Eles só não existem oficialmente ou publicamente em ditaduras. Em democracias, os movimentos sociais, eles são necessários para poder-se ter uma democracia. Portanto, nós precisamos dar o nosso apoio, estar junto deles, deixar eles caminhar com as próprias pernas. Não é a igreja que dita o que o movimento social deve fazer. É o próprio movimento que vai dizer isso. E nós temos que estar junto com eles naquilo que é justo e naquilo que promove a vida.
Eu não preciso sempre concordar com todos os métodos que um movimento A, B ou C usa, mas naquilo que for referente à questão da justiça social e da defesa da vida, nós temos que reforçar os movimentos sociais. Só para dar um parênteses, veja bem, a maldade onde nós estamos agora, nesses 3 meses, agora não se fala mais, já foi citado pelos que nos antecederam, da reforma da Previdência. Isso já não se fala mais, agora é a nova Previdência. Portanto, é jogar no lixo, jogar fora tudo que já foi conquistado, conforme foi dito, e agora o capital que vai ditar o que deve ser, o que não deve ser, e a Previdência, especialmente a privatizada, para que aqueles que já têm muito dinheiro, especialmente os bancos, possam abocanhar muito mais. É necessário um outro ponto que eu ainda gostaria de destacar. É necessário que nós compreendermos de fato o que são políticas públicas. Nós falamos muito de políticas públicas. Eu gostaria de fazer 2 distinções básicas, sem aprofundar. Nós temos que diferenciar as políticas públicas de Estado e as políticas públicas de governo. As políticas públicas de Estado, em qualquer país, mas no nosso caso do Brasil, estão garantidas pela Constituição Federal. E essas só podem ser mexidas ou modificadas por meio de mudanças na Constituição. Elas nunca deveriam ser modificadas por decretos, por medidas provisórias ou coisas parecidas, porque isso atraiu o povo. A nossa Constituição, ela é cidadã. E todas as políticas públicas de Estado são garantidas. As políticas públicas de governo, infelizmente, elas normalmente têm a duração que dura o governo. A, B ou C, 4 anos ou numa reeleição mais um pouquinho. As políticas públicas de governo, elas nunca devem negar nenhuma daquilo que é do Estado, da política pública do Estado. Ela pode complementar e deve complementar o que é específico e próprio e novo em cada situação. Uma lei menor nunca pode ferir uma lei maior. Por isso, uma política pública de um ocupante de um cargo legislativo ou executivo, ele não pode ferir a lei maior. Então, a política pública de governo, ela nunca pode ser, manobrar a política maior. Ainda quero reforçar que nós precisamos reforçar, no caso agora, Lages. Nós temos que reforçar muito mais, e o povo compreender isso, os conselhos municipais, e eu diria mais, as associações e os sindicatos. Como é difícil, eu falo agora, nós, Igreja Católica, em nossa diocese, nas paróquias, nós somos 26 paróquias, como é difícil nós encontrarmos leigos e leigas que queiram se dispor a participar efetivamente dos conselhos municipais. Os conselhos municipais, eles são imprescindíveis para fortalecer as políticas públicas. A mesma coisa são as secretarias municipais que devem ser melhor vigiadas, e depois também os sindicatos. Os sindicatos, com a nova lei, foi do Temer, é para extinguir, para acabar, para não ter voz que coloque o povo na rua, nas praças, para reivindicar as políticas públicas que estão sendo roubadas. Então, eu termino, vou ir encaminhando. Eu tenho umas 4, 5 páginas escritas. Não, mas eu vou pescando algumas coisas no meio, né?
Até porque eu trouxe o livrinho, eu sou um dos autores do livrinho, né? Como CNBB, eu estou há 8 anos no CONCEP, Conselho de Pastoral, Conselho Permanente, Conselho Econômico, não sei quantos conselhos da CNBB. Mas vamos lá pontuar algumas questões. Nós temos que, então, ligar fé e vida. As pessoas que creem em Deus, toda a fé, toda a profissão de fé e toda a fé proclamada que não for vivida, ela é morta. São Tiago escreve isso na carta de São Tiago. O que adianta, diz São Tiago, e tem outros textos bíblicos, o que adianta dizer para um pobre, vai, aqueça-se, se eu não lhe dou o cobertor? O que adianta eu dizer para alguém que está com fome, vai fartar-se, se eu não lhe dou a comida, ou se nós não oferecemos condições por meio das políticas públicas que ele tenha o alimento? Ainda quero destacar que nós, cidadãos brasileiros, do Iapoque ao Chuí, nós ainda achamos que são benfeitores os governos federais, estaduais ou municipais que implementam as políticas públicas. Política pública não é nunca uma concessão do governo. Uma política pública nunca é um favor que um governante presta. A política pública é um direito cidadão. E nós temos que nos convencer que antes de alguém ser um homem, uma mulher que vive uma religião, antes disso ele é um cidadão. A cidadania antecede a fé. A cidadania é anterior à fé. E políticas públicas não são benefícios que mereçam homenagens ou elogios a um governante que as implementa, ou que as executa, ou que permita que sejam executadas. Ele é um servidor do povo, e quando ele não o faz, ele trai o direito que o povo tem. Então, nós precisamos aqui em Lages olhar desde as políticas públicas macro, que estão na Constituição, para as, vou colocar entre aspas, as pequenas políticas públicas. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, base. Uma boa estrada rural, dos sítios, do acesso até a casa dele. Isso é um direito. Aquele cidadão paga impostos. Qual a diferença de alguém ter direito de ter o asfalto porque mora no centro de uma cidade e de ter uma estrada, uma ponte, uma coisa quase intransitável no interior? Isso é tratar injustamente os cidadãos de acordo com onde eles vivem. Então, qual o direito da criança da cidade de ter ótimos colégios e acesso, acessibilidade, e nós negamos isso para aqueles que têm que levantar às 3 ou 4 da madrugada para chegar não sei que hora de novo lá de volta? Então, a Câmara de Vereadores, que é a voz do povo, a casa do povo, tem que olhar as políticas públicas macro, mas sem nunca esquecer as políticas públicas locais, essas pequenas que fazem a diferença para esses homens e mulheres que são os verdadeiros heróis do nosso país. Então, nós precisamos, quem sabe, diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Então, eu não vou dar conselho, mas faço uma provocação. Quem sabe a Câmara Municipal, por meio dos seus assessores, por meio, sei lá de que jeito vocês poderiam, por meio das associações de bairros, por meio fugiu agora das questões aí dos, eu falei antes, dos conselhos, quem sabe nós fôssemos fazer elencar, pegar a Constituição e estudar o capítulo das políticas públicas, e verificar quais efetivamente existem em Lages,
e quais estão faltando em Lages. E depois olhar quais são as políticas públicas do governo municipal que estão contempladas nas políticas públicas de Estado e as que não estão. E a partir daí, nós não fazermos teoria sobre políticas públicas, como nós estamos fazendo agora, mas objetivamente dizer, essa aqui não está acontecendo, essa aqui tem que ser reforçada, aqui tem uma lacuna que nós precisamos criar uma nova política pública, e não para uma gestão de 2 ou 4 anos, mas que pudesse se efetivar. Então, deixo uma provocação nesse sentido, que senão a gente fica muito nas teorias, e daqui um mês, meio ano, um ano, efetivamente, nada muda, além de uma boa discussão. Muito obrigado. Obrigado, Dom Guilherme. Agora com a palavra, o conselheiro do COMPED, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Vocil Valtric. Vocil sempre está presente, praticamente quase todas as sessões aqui na Câmara de Vereadores, fazendo o seu papel aqui de cidadão. Boa noite, presidente vereador Marildo. Quero cumprimentar também o bispo Guilherme e assim estender o cumprimento aos demais componentes da mesa, cumprimentar a plenária, os senhores vereadores e dizer que é uma grata satisfação mais uma vez participar de uma oportunidade como essa, que traz à tona assuntos como política pública, direitos, e que nós temos hoje uma grande carência de efetivação. Eu quero ser solidário com a fala do bispo, quando diz que os conselhos são importantes, porque são o verdadeiro elo de ligação entre as pessoas e o Poder Executivo e Legislativo. A verdadeira voz da população vai ser transcrita e traduzida através dos conselhos, né, na verdadeira aplicação da política. As necessidades eminentes que se traz da população, ela tem maior abrangência quando trazida aos conselhos, discutida, debatida e ali feita a sua tentativa de aplicabilidade. Então, eu entendo como uma grande importância esse fomento, esse apoio e essa ampliação da atitude e também da implementação dos conselhos. O que hoje nós podemos ver que não tem acontecido, né? Mas também trago aqui uma provocação, senhor bispo. Eu não vejo nenhum representante dos 4 segmentos das pessoas com deficiência. Eu represento aqui 25% da população que tem algum tipo de deficiência. E quando o senhor fala que as pessoas, uma das grandes dificuldades é da representação, eu faço a mesma provocação. Eu costumo escutar em alguns momentos que o indivíduo é protagonista da sua própria história. E para que isso realmente aconteça, nós temos que passar a ser protagonistas da nossa própria história. Então, muitas das audiências que eu participo aqui, como o vereador Amarildo citou, eu procuro participar das sessões aqui sempre que possível. E nas audiências públicas, quando também faço participação, eu percebo que você não tem a devida representação. Então, eu tenho 32 anos de deficiência. E há 25 anos eu trabalho e atuo no segmento da pessoa com deficiência.
E há 25 anos eu vejo muita discussão e pouca ação. Então, a minha fala, não querendo discutir questão política, nem liderança, nem ideologia, nem bandeira, nem cor, mas eu trago isso para discussão mais uma vez. Tenho feito isso muito nos locais onde tenho me reunido, trazido a questão da atuação. Nós cobramos, discutimos, mas pouco atuamos. Então, essa é a minha fala. Eu agradeço a oportunidade e trago isso não só para o Poder Executivo, mas também para o Legislativo e também para a comunidade. Porque se nós não nos fizermos valer da nossa presença, a nossa atuação e reivindicarmos como indivíduo os nossos direitos, nós vamos continuar discutindo, debatendo e pouca ação vai continuar existindo. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, conselheiro Vocil. Agora com a palavra o presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, Eduardo Antunes de Matos. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos e a todos. É um prazer atender o chamado aí tanto do bispo da diocese quanto do vereador Amarildo para discutir essa questão que é relativa às políticas públicas e, correndo o risco de ser repetitivo, com todo mundo que falou, eu acho que a CNBB acertou a mão quando escolheu discutir políticas públicas esse ano. Acertou a mão porque as pessoas têm uma visão extremamente equivocada, principalmente do que é política. Eu vejo muita gente dizer assim, eu não gosto de política. Isso é uma sacanagem as pessoas dizerem isso. Porque a política, efetivamente, as pessoas confundem a política com a politicagem. E tem uma diferença aqui que é nítida e que é preciso ser feita. A política é todo e qualquer processo de tomada de decisão. Você escolhe o chinelinho que você vai calçar de manhã quando você levanta da cama, isso já está fazendo política. E aí, quando a gente fala de política pública, lembrou bem o Domingos, né? Não existe política se não for pública. A gente não tem como discutir essa questão se não for no seio, no âmago e dentro do processo social. Não tem como fazer essa discussão, todo mundo vai fazer. E aí tem algumas coisas que são importantes de serem lembradas. A primeira é a nossa responsabilidade em relação ao processo das políticas. E aí, o bispo lembra bem, eu concordo, os conselhos são a voz das pessoas nessa articulação com o executivo, com o legislativo. A gente vem tentando fazer esse papel dentro do Conselho Municipal de Assistência Social de uma forma qualificada, inclusive, às vezes, tendo que buscar coisas que a gente não tem qualificação para fazer. Então, às vezes, a gente tem que fazer discussões sobre o processo econômico, sobre como é que funciona o orçamento, como é que não funciona, como é que é. E eu entendo esse medo que as pessoas têm de se inserir dentro desses espaços justamente por isso. É um espaço que assusta pela quantidade de informação, tá aqui a Marilva que não me deixa mentir sozinha, ela mente comigo. É isso, assim, é difícil de fazer até você engrenar, até você entrar no ritmo dessa discussão, mas vejam só, é nossa responsabilidade fazer o controle de execução. É nossa responsabilidade ver como é que estão e quais são as políticas públicas e, inclusive, é nossa responsabilidade dizer quais são as políticas públicas que são necessárias de serem implementadas. Tem que ter uma articulação da população com o processo do governo, porque senão o que é que acontece? Acontece que quem está no poder define, inclusive, o que é justiça, bispo. Os caras definem, inclusive, o que é justiça se nós não estivermos fazendo essa discussão. Há um tempo atrás a gente tinha um conceito de justiça, hoje a gente tem outro. Inclusive está até meio fragilizado. O que é justo, o que não é justo. Mas as pessoas definem, e se a gente não assumir esse papel de ajudar a definir, de opinar e de brigar pelo nosso conceito de justiça, não vão fazer pela gente. Inclusive, dizer o que é necessário, vejam só. Nós temos um presidente da República que se manifestou ontem na posse do ministro da Educação, e que disse que o sistema educacional tem que ser remodelado.
Ele tem que ser modelado no sentido de que a garotada comece a não se interessar por política, mas comece a estudar coisas que possam nos levar ao espaço. O cara não conhece nem o quintal da casa dele, nunca foi ali em Otacílio Costa, mas tem que saber como é que nós vamos fazer para ir para o espaço. Tá difícil, pessoal. Tá difícil. Isso saiu da boca do presidente da República. Tá? Não, nós estamos... É impressionante, assim, e isso sem falar efetivamente do desmonte geral das políticas públicas. A emenda constitucional 95 está aí para provar isso. Ainda não temos efeitos práticos, mas dentro de 2 ou 3 anos nós vamos sentir a fragilização das políticas públicas. E aí eu não estou falando só de política pública com saúde, educação, que às vezes a gente lembra só das maiores, né? Segurança é política pública também. Inclusive, eu acho que a mais frágil que nós temos no país hoje é a segurança. Porque os nossos agentes de segurança estão metralhando carro, andando na rua. São agentes de segurança. Sabe? Então a gente tem que ter uma preocupação. O trânsito é uma política pública. O funcionamento do trânsito é uma política pública. Tudo que diz respeito ao funcionamento da sociedade e que interfere diretamente na vida das pessoas é política pública. É política pública. E é importante que a gente faça reformas nas políticas públicas, desde que elas não retirem direitos, desde que elas incluam direitos, desde que elas consigam garantir direitos para as pessoas, porque a nossa sociedade, ela é necessariamente, dentro desse sistema social em que a gente está inserido, ela é excludente. Ela é excludente. Quem tem, tem. Quem não tem, tchau. Quem tem, tem. Quem não tem, um abraço. Vai para a fila. Espera o tanto que tiver que esperar. Isso é extremamente complexo, porque, veja só, fala-se que nós estamos quebrados. Reforma da Previdência precisa ser feita porque nós estamos quebrados. Só no caixa do Banco Central, remunerando do juro de banco, nós temos 1,13 trilhões de reais. Só no caixa do Banco Central. Isso você pode encontrar lá no www.auditoria cidadã. Tá? Procura no Google, Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Você já vai encontrar 1,13 trilhões remunerando o banco. Ou seja, pagando gente que só mexe com dinheiro, não produz nada. Não produz uma caneta. Nós temos hoje 1,27 trilhões no Caixa Único do Tesouro Nacional. Dinheiro que pode ser direcionado para vários lugares. A CPI da Previdência já provou que a Previdência não é deficitária. Acabou meu tempo. Mais 2 minutos. 2 minutos, boa. Ganhei à noite. Então a reforma da Previdência, ela é um engodo. E ela é para privilegiar, tanto que o ministro da Economia, ministro da Fazenda, foi recebido aos aplausos num evento para empresários essa semana. O cara é um herói. E você acha que os empresários iam estar batendo palma para ele se ele estivesse defendendo o povo? Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que ter noção do tamanho do lepe que nós estamos levando. Os ataques, eles vêm em várias frentes, e eu acho que a Erli lembrou bem, a gente tem uma dificuldade de se organizar. Né? A gente, para brigar, a gente tem uma dificuldade de se organizar, parece que a briga é sozinho. Os ataques, eles vêm de muitos lugares, a gente está até perdido, nós estamos esperando de onde que vem a próxima besteira, né? E às vezes a gente até se perde nisso, mas é importante organizar a luta, é importante participar dos espaços de decisão, mesmo que eles estejam fragilizados, né? Por quê? E aí vou falar da política pública que eu faço o processo de fiscalização, hoje sou presidente da assistência social, do Conselho de Assistência Social. Né? A assistência social, ao contrário, inclusive, do que é ventilado na mídia e dentro dessa própria casa, não é só entrega de cesta básica, senhoras e senhores. Nós vamos ter que ter uma conversa séria com o vereador Chagas. Andou falando umas baboseiras aí, acusando o Conselho de umas coisas que o Conselho nem pode fazer. Não é só entrega de cesta básica, só o CRAS do qual, e eu não vou usar os dados todos, mas só o CRAS do qual o vereador Chagas falava, ontem, essa semana aí no jornal, no ano passado fez mais de 3.200 atendimentos. No ano passado. E eu não estou aqui para defender o governo, de jeito nenhum. Eu, inclusive, sou o cara que mais bate no governo. Tá ali a Rose rindo lá, que é verdade. Ó. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar, porque a política pública garante direitos para as pessoas.
A gente tem que articular a garantia dos direitos das pessoas, e é para isso que serve a assistência social. A gente articula a saúde, articula a segurança pública, articula... Os caras não obedecem muita gente, mas a gente vai lá, conversa, negocia, ajeita, mexe para lá, mexe para cá, e é por isso que a gente briga. É por isso que a gente está aqui, é por essa defesa que a gente luta todos os dias no exercício da nossa função, tanto enquanto servidor público, quanto como dentro dos conselhos e das esferas de defesa dos direitos das pessoas. Todas e todos têm direitos. E para fechar, eu queria dizer um breve pensamentozinho do Boaventura de Souza Santos. Tenho 30 segundos? Sim. Tenho. Temos o direito de ser iguais quando nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente e reproduza as desigualdades. É para isso que servem políticas públicas, e é para isso que o Boaventura de Souza Santos foi genial quando ele falou isso. E é para isso que nós estamos aqui, para lutar até o final, senhoras e senhores. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo Antunes de Mato, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. E já fica aí o convite para ter representação, aí a gente comentou já na última sessão aqui, o coordenador do CRAS, o próprio secretário, também se quiser ser como presidente do conselho, para falar depois de uma sessão aí a importância assim, do Centro de Referência de Assistência Social, além de outros, né, serviços de qualidade que prestamos aí para a comunidade de Lages em todo o país, né, o CRAS, né, então é fundamental, mas eu já falei aqui, também provoquei o vereador Chaga, que é um papel nosso também de aprender. Então, vamos, não só nosso, porque hoje as redes sociais aí estão cada vez expandindo mais, a comunidade entender como é que funciona os nossos serviços de assistência social, saúde, educação. Tranquilo. Agora, com a palavra, o coordenador do Fórum Municipal Permanente dos Direitos e das Políticas Sociais Públicas de Lages, o senhor Marceno Corrêa. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimentar o presidente e agradecer pelo convite, né, de estar aqui representando o fórum, o senhor Amarildo, né, e cumprimentar o Dom Guilherme também, e dizer da satisfação que é saber desse tema da campanha da fraternidade, né, e falando de políticas públicas, e é o que a gente tem discutido muito nesse fórum. E também quero cumprimentar a Erli, que já foi coordenadora, né, do fórum, cumprimentar ali também a Rose, que tem secretariado muito bem, né, e liderado essas questões e lidando com documentos e tudo que motiva a atuação do fórum nesse município. Também tenho visto aqui algumas pessoas que representam algumas instituições, né? São poucas, né? Já foi falado, são poucas, gostaríamos de ter mais representatividade, mas qual o papel desse fórum? O papel desse fórum é discutir, né, não só políticas públicas, mas também o trabalho dessas instituições. Às vezes, quando a política é um tanto deficitária, a gente sabe que tem muitas coisas que funcionam, mas tem outras que não. Esse é o espaço que as instituições têm de debater, de solicitar, de encaminhar ofício, e situações de toda ordem em defesa das pessoas, no caso, menos favorecidas. Então, eu fui colocado recentemente nessa função, estou me inteirando dos assuntos, né? Mas eu venho de uma instituição em que eu dedico meio período há 11 anos, né, que é o Instituto Paternidade Responsável. Tenho minha função, porque preciso sobreviver, né, em outro espaço, atuando como jornalista, mas esses espaços de discussão as pessoas tem que acessar. Não é só quem faz parte de instituição, outras pessoas elas podem estar participando, mesmo que sejam como ouvintes, para que coloquem os seus anseios, apontem onde estão os erros, ajudem, e assim lembrar também que nessas instituições tem muitos projetos e programas que podem servir de política pública no município, no governo do estado, e às vezes quem reconhece isso
às vezes, um órgão nacional e o seu próprio município não reconhece. Então, fazer um chamamento para essas pessoas e, principalmente, para que não se apoiem, isso é específico para as instituições, para que elas não se apoiem na muleta do marco regulatório, né, e se reordenem, se organizem e não seja simplesmente uma forma de captação de recursos. É muito mais que isso. Esse é um fórum de discussão e todos têm acesso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Marciano. O Dom Guilherme aqui para fazer as considerações finais, daí a gente já vai para o encerramento. Bem, eu gostaria, em nome da Diocese de Lages, agradecer à Câmara Municipal de, mais uma vez, interagir conosco nessa audiência pública e dizer que nós, enquanto Diocese, nós queremos continuar sempre abertos, dispostos a participar nas discussões de tudo aquilo que venha para melhorar, para o bem, de fato, do nosso povo lagiano e, por que não, também para além do município, porque tem muitas pessoas aqui que trabalham em Lages, mas que moram em Correia Pinto, no Cerrito, no Palmeira, enfim, nas Painel, nessas cidades mais próximas. E nós temos que ter esse olhar também um pouco mais amplo nesse sentido. E para concluir, então, além do agradecimento especial a Marildo e os demais vereadores que consentiram e nos ajudaram a fazer isso, eu penso uma outra questão urgente que nós teríamos que fazer, quem sabe, além das sessões ordinárias, de alguma forma, por meio de plebiscitos municipais, por meio de consultas populares, achar um instrumental de que o povo pudesse ser ouvido em todas as decisões, as grandes decisões que devem ser tomadas. Porque quando você recebeu os votos para representar o povo. Mas para poder falar em nome do povo, esse povo deve ser ouvido. O que eu estou colocando nesse sentido, a Câmara Municipal, eu estou tentando passar a nível interno da igreja, quando nós fazemos reuniões, ontem nós tivemos uma reunião do Conselho de Pastoral da Diocese, e todas essas reuniões, não só aqui, já há 20 anos de bispo, eu sempre digo assim, quem vem, ele vem em nome de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Mas como é que ele pode falar em nome dessas pessoas, se antes de vir para a reunião, ele não ouve essas pessoas? Então, eu acho que vocês têm trabalhado bastante, discutido bastante, mas achar algum meio das questões que são decisivas, que vão, de fato, fazer uma diferença para melhor, e não para 1 ano, 2 anos, mas que vão ter repercussão daqui a 20 anos ou mais, que houvesse algum instrumental, eu chamei assim plebiscito municipal, ou alguma coisa parecida, mas para que o povo, eu falei na outra vez aqui, e hoje foi repetido agora, o povo saia da arquibancada e entre em campo. Nós, brasileiros e brasileiras, ainda somos muito passivos. Nós ainda somos muito uma democracia de representação. Nós temos que ser mais de participação. Quem sabe a Câmara de Vereadores poderia pensar isso e chamar a sociedade para audiências, para plebiscitos, daquilo que de fato deve fazer a diferença, não só para esse ano, para o fim desse governo, dessa gestão, mas que vai influenciar, decidir a vida daqui a 10, 15, 20, 30 anos para frente. Acho que isso seria muito importante e Lages com certeza iria dizer a vocês que essa foi uma gestão que fez a diferença. Obrigado, Dom Guilherme. Nesse sentido, a gente já está conversando aqui com os colegas vereadores, a gente já tomou uma decisão aqui, a gente, lógico, vai
passar no plenário segunda-feira. Eu e o vereador Maurício, juntamente com a vereadora Aida, fazemos parte, Dom Guilherme, da comissão do marco regulatório. Inclusive, a gente tem ido na várias organizações da sociedade civil aí para ver suas angústias e ver o que nós podemos contribuir. Então, nós estamos acrescentando aqui comissão do marco regulatório e também acompanhamento das políticas públicas, sendo o elo da diocese, os vereadores, né, dos fóruns, dos conselhos, mais ou menos indo nesse caminho aí de discussão e ouvindo, que esse realmente é o nosso papel. E dizer a toda a mesa e todos os convidados, o público presente, que eu nunca vi uma legislatura tão atuante, que é o papel do vereador, indo nas unidades básicas de saúde, pronto atendimento, CEIM, fazendo o dever realmente, não só fiscalizar, como sugestões. E, às vezes a gente até é mal entendido. Chega no equipamento público, lá vem aqueles caras de novo, não é, vereadores? Mas faz parte do nosso papel, e várias contribuições saíram por encaminhamento aqui de moções, indicações da Câmara de Vereadores. E vai ficar o compromisso dos próximos que vão vir para a Câmara de Vereadores, que vai nos suceder nos próximos anos, vai ficar com esse compromisso realmente de dar continuidade. Esse realmente é o nosso papel. Então, já estamos aí incluindo, então, esse elo com a diocese, com os fóruns permanentes, com os conselhos, para... Tranquilo, pode dar sugestão aí, presidente Eduardo. Oi. Eu ia sugerir, inclusive, a criação de uma comissão, né, para avaliação e para discussão das políticas públicas, uma comissão legislativa. Então, já contemplou, mas a questão é de que pelo menos uma vez por mês, e aí eu não sei, porque a reunião das comissões, se não me engano, é fechada, né, ela não é aberta. Você não pode, você tem que solicitar a participação, né? Então, que essa comissão que vai discutir as políticas públicas fizesse pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, reuniões abertas aqui no plenário. Né? Não vai dar ninguém. É assim que funciona, pessoal. Né? Você tem que ter um espaço para que as pessoas comecem a participar. Se o espaço não existe, elas não podem nem começar. Né? Então, de que aconteça pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, uma dessas reuniões das comissões, dessa comissão específica que vai discutir a questão das políticas públicas, aberta no plenário, possibilidade de manifestação das pessoas, enfim, né? Para que as pessoas comecem a se apropriar da Câmara de Vereadores como um espaço de política, de decisão política das suas próprias vidas. Então fica aí a sugestão de encaminhamento. Obrigado pela contribuição, Eduardo. Vamos fazer, sim, a gente vai escutar aqui os colegas vereadores, a gente vai fazer uma reunião aqui para ampliar esse acompanhamento e essas fiscalizações e também contribuições para o poder também executivo e todos os segmentos aí, movimentos sociais, que nós precisamos estar próximo, que nem falou o Dom Guilherme, né, e a gente também no nosso discurso também a gente colocou, que nós precisamos, sim, ser a voz e devemos ser a voz de toda a comunidade lagiana que nos colocou aqui. Agradecemos aqui a presença de todos, a mesa, Dom Guilherme, o Marciano, o Vocil, o Eduardo, agradecer a todos pela presença, todas as lideranças, que nem falei anteriormente, religiosas, políticas, comunitária, agradecer aos vereadores, o vereador Maurício Batalha, o vereador Lucas e o vereador Jair, e também o vereador Chagas, que esteve presente, e desejando aí todos uma restante de semana tudo positivo, e convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 15/4/2019, às 18 horas, para mais uma sessão ordinária. Muito obrigado e boa noite.